Olá, camaradas. Estamos aqui para trabalhar uma parte muito importante da história do Brasil, que é a Era Vargas. A Era Vargas que vai de 1930 a 1945. Muita gente fala que a República Brasileira que existiu de 1889 a 1930 era a República Velha, ou prefiro usar a Primeira República. Mas existiam algumas práticas realmente para lá de complicadas. Por exemplo, a Constituição de 1891 ela excluía os analfabetos do processo eleitoral. Então, assim, mais de 75% da população brasileira estava fora. As mulheres não foram colocadas como aptas ao voto. Claro que elas também não eram proibidas, mas socialmente as mulheres não votavam. Mendigos, padres, membros de ordens monásticas, praças, ou seja, era uma república extremamente excludente, onde no máximo 6% da população possuía participação política efetiva. E quem mandava, de fato, no Brasil eram as oligarquias estaduais, principalmente duas oligarquias fortes o suficiente para mandar na máquina federal brasileira. São Paulo e Minas Gerais. A união de São Paulo e Minas Gerais era chamada de política do café com leite. E muitas vezes paulistas e mineiros se revezaram no poder. Pois bem, Getúlio Vargas vai representar uma oligarquia que se opunha à hegemonia de São Paulo e Minas Gerais, a oligarquia do Rio Grande do Sul. Em 1929, paulistas e mineiros vão brigar pelo poder, Minas Gerais vai para um lado, São Paulo para o outro, e os mineiros resolvem apoiar Getúlio Vargas para as eleições de 1930. Getúlio Vargas perde a eleição, mas o assassinato do seu vice-presidente, o seu candidato a vice, o João Pessoa, por questões políticas e pessoais, envolvendo a sua Paraíba, ele era presidente do estado da Paraíba, naquela época era assim que se chamava o governador, o João Pessoa foi assassinado, e esse assassinato do João Pessoa foi o estopim para que alguns militares, oligarquias contra São Paulo, pegassem em armas e fizessem um movimento militar para a retirada do último presidente dessa Primeira República, o Washington Luiz, do poder. É assim que, em outubro de 1930, Getúlio Vargas toma o poder no Brasil e, a partir de então, você tem 15 anos de Era Vargas. São esses 15 anos que a gente vai aprofundar a partir de agora, tá? Antes, eu queria trazer algumas características gerais da Era Vargas. E aí eu vou comparar o que era antes e o que vai passar a ser o Brasil com Getúlio Vargas no poder. Bom, primeiro ponto. Naquela época, na Primeira República, de 1889 a 1930, você tinha o poder das oligarquias muito forte. Os estados eram autônomos. Você tinha um federalismo, as oligarquias, por exemplo, a oligarquia de São Paulo era muito forte, mandava em São Paulo, a oligarquia de Minas Gerais mandava em Minas Gerais, a oligarquia do Rio Grande do Sul e por aí vai. Quando Vargas toma o poder, ele acaba com isso. Ele centraliza o poder em suas mãos, e mesmo quando o Brasil não era uma ditadura formal, Vargas só vai fazer uma ditadura formal entre 1937 e 1945, mesmo quando não era uma ditadura formal, ele tinha um poder muito forte em suas mãos. A gente vai ver isso, tá? Eu coloquei que ele vai procurar desestruturar o poder oligárquico e a gente vai ver como é que o Getúlio Vargas vai conseguir interferir na política de cada uma dessas oligarquias. Espera um pouco. Ele vai romper a lógica da agroexportação como única base da economia brasileira. Durante a Primeira República, dois produtos vão fazer muito sucesso lá fora. Claro, o café. O café é o principal produto na pauta de exportação brasileira, mas entre as décadas de 1890 e 1900, o Brasil também vai ganhar muito dinheiro
com a exportação da borracha. No início do século XX, a borracha chegou a representar 25% das exportações brasileiras. Então, assim, a gente ganhava dinheiro com isso. Agora, o problema é que a gente era muito dependente do cenário internacional. Por exemplo, os ingleses pegaram algumas mudas de seringueira, levaram essas mudas para as suas colônias da Ásia e aí a gente perde na concorrência e a borracha brasileira entra em decadência, né? O café brasileiro vai concorrer com o café da Colômbia e de outros lugares e chega o momento que você tem uma superprodução de café. O café entra em crise, né? Então, assim, quando explode a crise de 29 e a dificuldade é para o mundo inteiro, o Getúlio Vargas ali viu uma janela de oportunidade de promover um projeto industrial. Aqui a gente vai ter uma industrialização nacionalista. Eu vou trabalhar isso mais à frente. E quem vai ajudar muito o Getúlio Vargas nesse projeto de industrialização nacionalista é o Exército. O Exército queria muito uma indústria de base forte no Brasil. Por quê? Porque o principal objetivo do Exército brasileiro era ter uma indústria bélica. O Exército associava a indústria bélica a uma autonomia para poder defender o Brasil de possíveis ataques estrangeiros. Olha, isso deu certo, né? Hoje, uma das principais empresas brasileiras é a Imbel, é a indústria de material bélico brasileiro, né? Que é fruto desse projeto que começou lá com Getúlio Vargas no início da década de 30. Tá? Então, não é, vocês que estão fazendo esse concurso, não é, e tem algum interesse, depois entre no site da Imbel que você vai ver, né, que é um dos grandes orgulhos do Brasil, é a indústria de material bélico, beleza? Bom, agora, existe uma discussão sobre a natureza do poder do Getúlio Vargas. Durante muito tempo, historiadores, cientistas políticos, não é? Eles afirmavam o seguinte: olha, o Getúlio Vargas é um político que a gente pode encaixar como um populista. Até hoje você vê alguns políticos sendo chamados de populistas. Isso é muito comum. Ah, fulano é um populista, cicrano é um populista. Bom, o que seria um político populista? Seria um político, vamos lá, que seria extremamente carismático, né? Então, é um camarada que consegue passar, mesmo ele não tendo, muitas vezes, uma ligação com o povo, ele consegue passar, que é muito próximo do povo, né? E ele vai usar esse carisma para manipular a opinião pública, para conduzir a opinião pública do jeito que ele bem entende. Ah, professor, mas e se eu resistir? E se eu não tiver afim de seguir o que esse populista determina? Ora, aí você vai ser duramente reprimido, né? Então, essas três bases aqui, liderança carismática, manipulação e repressão, elas estão na base do populismo, né? Do dito populismo. Beleza. Agora, olha só. Ultimamente, desde a década de 1980, alguns historiadores têm criticado essa ideia de populismo. Eu me encaixo no grupo desses historiadores que acreditam o seguinte: o povo não é burro, o povo não é facilmente manipulável, o povo vai apoiar o político se ele achar que está recebendo algo efetivamente em troca. E aí que a gente vai dizer que o Vargas, na verdade, não é um manipulador pura e simplesmente. Que a cabeça do povo não é um quadro em branco que você sai escrevendo do nada, não, não. A gente vai dizer que ali existe uma situação em que o Vargas efetivamente vai fazer coisas excelentes para o povo brasileiro. E a gente vai ver ao longo do governo. Ao longo da aula que eu vou explicar o governo, não é? Ele vai, por exemplo, criar leis trabalhistas, ele vai valorizar a dita cultura popular, né? As pessoas vão se sentir inseridas na sociedade. Então, o Vargas vai usar o Estado para dar benefícios para esses trabalhadores, para dar benefícios para o povo brasileiro. Por isso, o povo
vai, em troca, dar apoio político ao Vargas. Essa troca simbólica é a base do que a gente chama de trabalhismo, beleza? Então, ótimo, perfeito. Agora, vamos efetivamente trabalhar quais são as medidas que o Vargas elabora no seu governo. Bom, esses 15 anos de era Vargas, eles vão ser divididos por mim e pelos historiadores em 3 fases. A primeira delas é o governo provisório. De 1930 a 1934, a gente diz que nós temos o governo provisório. Então, vamos lá. Por que a gente chama de governo provisório? Porque a Constituição, aquela elaborada em 1891 pelas oligarquias, ela vai ser suspensa, vai ser revogada. A ideia é a seguinte, olha, está tudo errado que existe aqui no Brasil, essa república não presta, tanto que é o pessoal do Vargas que vai chamar esse período de República Velha, e aí eles vão fazer uma nova Constituição. Enquanto essa nova Constituição não fica pronta, o Vargas vai governar por decretos. Ou seja, o Vargas vai fazer o que ele bem entende. Sim, você pode colocar que isso daqui é uma expressão daquilo que eu falei para vocês, que é o autoritarismo varguista. Inclusive, nós vamos ter aí em São Paulo uma reação a esse autoritarismo. Mas a gente vai falar disso mais à frente. Calma. Tá? Bom, lembra que eu também falei para vocês que ele vai intervir nos estados? Tá, como? A figura fundamental na política dos estados eram os governadores. Né? Cada estado tinha um governador e esse governador mandava, né? Tinha um esquema com o presidente, beleza. O que o Vargas faz? Ele chega ao poder e ele tira todos os governadores dos estados. Todos eles vão ser retirados. Todos os governadores são retirados e substituídos pela figura dos interventores. Cada estado vai ter um interventor e esse interventor no estado faz o que o Vargas quer. Não é? Então, a figura do interventor é como se fosse um braço direito do Vargas nos estados. E qual era o objetivo? Acabar com os esquemas de perpetuação do poder. E impor a vontade do Vargas nos estados. Era fácil isso? Não era fácil. Não era fácil. Até porque os interventores, eles ficavam lá e acabavam com aquela... e buscavam acabar, por exemplo, com a política dos governadores, que é aquela troca na Primeira República. Como é que o governador se mantinha no poder? Ele conseguia votos para o presidente e como é que ele conseguia esses votos? Ele dava para os coronéis benefícios, empregos, obras públicas, não é? Verbas. E aí esse coronel conseguia o voto para manter o governador e o presidente no poder. O que o presidente fazia? Dava verbas, favores para o governador. Então o governador é uma figura fundamental. O Vargas vai lá e acaba com essa figura do interventor que mandava em tudo. Só que, quando ele coloca o interventor tem muitas dificuldades nos estados. Bater de frente com os coronéis, bater de frente com os esquemas de corrupção, isso desgasta muito. Então era muito comum você ter interventores que chegavam nos estados, viam que o esquema de corrupção, de favores, de compra de voto era tão grande que os caras desistiam. Aqui você vai ver essa charge que é sensacional. Tá assim, o Vargas com uma placa, precisa-se de interventores para os estados. E aí o Vargas fala para um cara que está vindo todo quebrado. O senhor é pretendente? Aí o cara fala, não senhor, eu sou o ex-interventor do Piauí. Ou seja, é o cara falando assim, olha, não quero mesmo, sabe por quê? Porque lá no Piauí eu apanhei pra cacete. Não quero. Né? Enfim, então é difícil esse cargo de interventor, mas ele é fundamental para o varguismo dar certo, para a centralização de poderes do Vargas funcionar no Brasil inteiro, tá? Bom,
Se de um lado ele desagrada as oligarquias, os coronéis, colocando um homem seu em cada um dos estados, por outro, ele vai ajudar muito essas oligarquias. Por quê? Porque os principais produtos de exportação do Brasil estão em baixa. Claro, é crise de 29 no mundo. O mundo inteiro está sofrendo a maior crise da história do capitalismo. Ninguém compra nada. Quem vai comprar? O Vargas. O Vargas vai chegar para as oligarquias cafeeiras, né, o café, principal produto de exportação brasileira, e vai dizer o seguinte, olha só, eu compro o café de vocês, tá? Eu compro o café, vendam para mim e vocês não vão ficar na miséria. Vargas vai comprar tanto café, tantas sacas excedentes de café, que chega um momento que não tem mais onde colocar café. E aí, em 1932, o governo vai promover a grande queima do café. Então, é o governo usando o seu dinheiro para, de certa forma, equilibrar a economia e agradar um setor muito importante, que é o setor da oligarquia cafeeira. Beleza? Tá. Então, eu estou explicando para vocês como é que o Getúlio Vargas vai acabar com o poder das oligarquias, tirar poder dos estados e colocar em suas mãos, e como é que ele vai dar um cala-boca nas oligarquias através da política de valorização artificial do café. Beleza. Agora, tem um outro ponto que é fundamental, que é a relação do Vargas com os trabalhadores. Ele vai criar um ministério que é chamado de Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Ele apelidou esse ministério de Ministério da Revolução. Ele diz o seguinte, olha, esse é o ministério mais importante da Revolução de 30. É um ministério que vai atender aos trabalhadores. É um ministério que vai atender ao povo brasileiro. E por que a ordem trabalho, indústria e comércio? Ele diz o seguinte, é a ordem de prioridade. Prioridade número 1 para mim é um trabalhador. Depois, o desenvolvimento industrial. Depois o comércio, até porque o Brasil já tinha um comércio forte, né? A questão é que não tínhamos, as nossas indústrias eram frágeis, né? E os trabalhadores não tinham proteção. Ele vai promover um arcabouço legal para proteger o trabalhador. Ele vai criar as primeiras leis trabalhistas que efetivamente valem. Aquelas que vão sair do papel e vão ser aplicadas. Vamos pegar aqui duas dessas leis trabalhistas que, só para dar exemplo para vocês, ele vai promover as férias remuneradas. Você sabe que existem países no mundo que não existe férias remuneradas. Por exemplo, nos Estados Unidos, você não tem férias remuneradas. Você vai negociar com o seu patrão, sei lá, ficar 10 dias em casa, descansando, negociação entre trabalhador e empregado. Né? E você não vai ganhar por isso. Né? Tudo articulado ali. Mas férias remuneradas é um benefício nosso. Na Argentina, para você conseguir férias remuneradas, você tem que, sei lá, estar trabalhando 2, 3 anos na mesma empresa, aí você tem 10 dias. Se você estiver trabalhando mais, sei lá, 5 anos, você tem... É um esquema bem complicado. Aqui no Brasil, quem é CLT, a gente vai falar da CLT depois, tem férias remuneradas. Além das férias remuneradas, nós temos também a licença maternidade. Está aqui, né? É o primeiro presidente a implementar a licença maternidade. Aí, comparando, hoje no Brasil a gente tem licença maternidade de até 6 meses, né? Enquanto em alguns outros países não tem. Mesma coisa, Estados Unidos, né? É muito raro você ver uma mãe que amamenta os seus filhos. Por quê? Porque a maior parte das mães trabalham e não existe licença maternidade. Então fica 2, 3 semanas com a criança, recém-nascida, depois a mãe volta a trabalhar, dá fórmula e por aí vai. Né? Então, esse é um ponto. E aí é o que eu falo, que o Vargas não apenas criou medidas para manipular os trabalhadores. Férias remuneradas e licença maternidade são duas conquistas, né, dos trabalhadores lá nos tempos do Vargas,
que vem até os dias de hoje. Vem até 2022, 2023, está aí. Tá? Então, isso é um ponto interessante para a gente trabalhar. Outro ponto. Gente, Vargas está fazendo leis que vão agradar muitos trabalhadores. Aí você pensa, peraí, então o dono da empresa vai odiar o Vargas. Nem tanto. Por quê? Porque ele diz o seguinte, através da lei de sindicalização, ele determina que somente vai receber, ser agraciado com as leis trabalhistas, aqueles trabalhadores que fizerem parte de um sindicato oficial. Por que isso é interessante? Porque o sindicato oficial, ele vai ser controlado por alguém que foi colocado ali pelo governo. É o que a gente chama de pelego. É um líder sindical que está ali para fazer as vontades do governo. Então, qual é o esquema do governo? Eu coloco o trabalhador no sindicato oficial e nesse sindicato oficial o trabalhador vai ser controlado pelo pelego. Ou seja, vai ser controlado por alguém que foi colocado pelo Estado. Quando o trabalhador aceita entrar no sindicato oficial, ele passa a ser controlado pelo Estado. E aí, qual é o benefício para o burguês, para o empresário? Diminuir a quantidade de greves. Né? Ele vai conseguir controlar o salário dos trabalhadores de forma mais interessante. Então, é aquilo. O Vargas agrada muito os trabalhadores, mas também vai agradar muito aos empresários. Né? Por isso que muita gente até critica o Vargas, né? E zoa, dizendo que o Vargas era o pai dos pobres, mas também a mãe dos ricos. Né? Bom, agora, nem todo mundo está feliz com as medidas do Vargas. Em especial, tem um estado que não está nada feliz com o varguismo, que é São Paulo. Porque os paulistas estavam insatisfeitos com o varguismo, por um motivo muito simples. São Paulo mandava no Brasil. São Paulo, por cerca de 40 anos, foi protagonista da política brasileira. E agora, os paulistas não mandam nem em São Paulo. Afinal de contas, o Vargas colocou interventor. O interventor que era nordestino e militar. Isso irritou muito São Paulo. Daí, essa insatisfação por estar fora do poder e essa insatisfação porque o Vargas era extremamente autoritário faz com que grupos, até mesmo inimigos em São Paulo, se unam. O Partido Democrático vai se unir ao Partido Republicano Paulista. Eles vão formar a Frente Única Paulista. E essa Frente Única Paulista vai reivindicar, a troca do interventor. Eles querem uma São Paulo livre, civil e paulista, São Paulo, né? Um estado de São Paulo, livre, sem a tutela do Vargas, civil, com um interventor que não seja militar e paulista, não um nordestino. Dizem que é fundamental uma nova Constituição para que o Vargas não mande em tudo, tá? Eles querem alguma autonomia, beleza. E o federalismo, que São Paulo volte a controlar o seu próprio nariz. É isso, tá? Então, o federalismo, a autonomia para os estados da federação, principalmente para São Paulo, tá? Bom, como eu falei para vocês, nós vamos ter a Frente Única Paulista, que é a união do Partido Democrático com o PRP, beleza. Vários são os protestos que esses dois partidos vão promover. Em um desses protestos, 4 estudantes vão ser assassinados pelas tropas do governo. Um quinto morre depois, né? Que são os protestos que vão acontecer no dia 23 de maio. É por isso que você tem aquela grande avenida ali, né, em São Paulo, ligando Ibirapuera, o aeroporto, ao centro, né? É a 23 de maio.
não é? Porque é uma homenagem a esses 4 meninos. Então vamos lá. Quais são eles? É o Drauzio, o Martins, o Camargo e o Miragaia. Aqui eu trouxe o enterro desses jovens garotos e o enterro deles, claro, tinha um simbolismo muito grande ali e tudo mais. A partir daí, os ânimos ficam mais acirrados e a sociedade paulistana vai apoiar o movimento MMDC, as iniciais desses 4 meninos, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E esse movimento MMDC vai liderar uma guerra civil aqui no Brasil. É a maior guerra civil do século XX no Brasil. É a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo está balançando a bandeira. Queremos uma Constituição nova para o Brasil. Bom, os paulistas achavam que iam conseguir, olha ali, ó, verificou-se ontem, no dia 9 de julho, por isso feriado em São Paulo, por isso avenida em São Paulo, né? Verificou-se ontem em São Paulo um movimento revolucionário de caráter constitucionalista. Que é a adesão da força pública, vamos lembrar, tá? A força pública é a PM de São Paulo daqueles tempos, e da quase totalidade das guarnições federais, ou seja, do Exército Federal que estava em São Paulo. O governo paulista, indicado pelo movimento, nomeou o generalíssimo das operações, o general Isidoro Lopes, com assistência de Bertoldo Klinger, e o coronel Euclides Figueiredo. O movimento tem articulação no Rio Grande. Então, essa é a grande questão. Eles achavam que o Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais iriam apoiar São Paulo. Acaba que São Paulo vai ficar sozinho nessa. São Paulo vai fazer um esforço de guerra, as indústrias de São Paulo vão ser convertidas a indústrias bélicas para abastecer a máquina de guerra. As mulheres de classe média, classe alta, vão doar suas joias para que São Paulo comprasse armas. É a chamada Campanha do Ouro, que deu um ouro para a vitória, né, e para o bem de São Paulo e do Brasil. Aqui é um tanque, né, feito em São Paulo. Então, assim, foi muito interessante. Né? Porém, sozinho, isolado, São Paulo não vai conseguir enfrentar todo o restante do Brasil. Aqui tem uma charge brincando com isso, que é o Vargas apoiado numa constituinte. E aí o Borges Medeiros, que é um político muito famoso no Rio Grande do Sul, fala: para que serve esse obelisco, camarada Getúlio? Aí ele: vocês não veem que esse é o meu principal ponto de apoio? O que o Vargas vai dizer? Olha, eu vou fazer uma Constituição. Por que São Paulo está brigando? Eu já falei que eu vou fazer a Constituição. Aí ele coloca lá, ó, título de eleitor, ele sendo o eleitor número 1. Isola São Paulo, porque Minas Gerais e Rio Grande do Sul vão confiar que o Vargas vai fazer uma Constituição. E aí, São Paulo vai entregar aqui, não é, o armistício, né, a carta do armistício. Aí você fala, mas por que São Paulo comemora tanto a Revolução de 30? Porque os paulistas afirmam, olha, perdemos a guerra, mas ganhamos a luta política. Afinal de contas, o Vargas trocou o interventor, Vargas convocou uma Constituição e nessa Constituição implementou o federalismo. Então, não é à toa que você tem lá a 23 de maio, a 9 de julho, é feriado. Aqui nós temos lá no Ibirapuera um monumento àqueles que tombaram na Revolução de 30. São Paulo ganhou politicamente do governo federal. A Constituição, que é uma consequência direta dessa Revolução de 1932, né, da Revolução Constitucionalista de 32, eu vou falar na próxima aula, beleza?